Boa noite a todos. Então, como de costume, vamos aos recados da casa. O primeiro recado que a gente pede é aqueles que estiverem de celular, que desliguem ou coloquem no modo silencioso, tá? Para que ele não toque quando estiver abrindo a exposição do Evangelho, não atrapalhe nem o expositor, nem as pessoas que estão ouvindo. A gente pede também que se mantenha em silêncio, não apenas durante a exposição, mas também depois, porque assim que acaba a exposição começa o trabalho dos passos, então também é importante que se mantenha o silêncio na casa. A casa, o núcleo de estudos espíritas do Maniente, tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita, a divulgação dos ensinamentos de Jesus no Evangelho. A casa possui cursos para aqueles que se interessarem, curso de educação mediúnica. Ainda está com a inscrição aberta? Tá. Primeiro ano é totalmente online, ele é feito à distância. Segundo, terceiro e quarto anos é híbrido. Um dia da semana é online, um dia é presencial. Mas qualquer dúvida para saber, procurar ali na secretaria. A Marcela pediu para mim dar um recado. A casa ela está fazendo uma rifa para o Dia das Mães. É a rifa de uma cesta com vários produtos. Eu sei que vai panela elétrica, flores, chocolate, livros. A panela alimenta o corpo, as flores e os livros alimentam a alma e fica todo mundo feliz. A rifa custa R$15 o número. Ela vai correr, o sorteio vai ser feito no dia 10 de maio, na página do Facebook da casa. Então vai ser feito online. A gente lembra que a casa tem despesas, a casa precisa pagar suas contas, água, luz, telefone, limpeza. A casa tem projetos que ela faz aqui com a comunidade, isso tem custo, e a casa vive basicamente do dinheiro que ela recebe, às vezes em doações e colaboração dos próprios trabalhadores. Então essas rifas, esses eventos que fazem, ajudam muito a casa a poder estar funcionando. A gente agradece. Se alguém tiver interesse, procurar a Marcela ou a Marta. Os recados que a gente tinha para hoje eram esses. Vamos ler então uma das psicografias que foi recebida aqui na casa. Viver despreocupado. As eras do tempo são infindáveis e as areias no relógio de areia caem incessantemente, inexoravelmente, sempre, sem parar. O tempo é a cura e o senhor de tudo. E, no tempo certo, todas as verdades espirituais serão reveladas à humanidade. Basta observar o planeta para ver que campeiam a maldade e a indiferença espiritual. A vós, caros companheiros, apenas sugerimos o que sempre sugerimos. Trabalhem, estudem, orem, renunciem e continuem. Não esperem nunca prêmios por vossas ações. As ações do bem são os tesouros do céu que Jesus mencionou. Uma hora ou outra, a semente plantada pelo semeador divino florescerá e crescerá. E assim viveremos mais plenamente, mais certos da existência de Deus. Por enquanto, o homem é infantil, é criança. Caros irmãos, vivam despreocupadamente vossas vidas. Jesus já ensinou: não vos preocupais, não vos preocupais com nada, nada além de sua evolução espiritual. Tenham fé. Espelhem-se nos grandes cristãos da história. Esses tiveram um único objetivo, de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Assim, irmãos, continuai no vosso trabalho no bem. Busquem sempre o bem. A matéria tem importância de apenas uma quimera. Tudo, absolutamente tudo que julgo possuir, irá ser destruído. Vossos corpos, vossos bens, vossos objetos, vossos títulos, vossos lugares preferidos, vossos bens digitais, tudo irá ser consumido pelo tempo. Apenas o vosso espírito permanecerá. Assim, cultive o vosso espírito. Porque Jesus pediu para nos amar uns aos outros?
para que sejamos ricos em espírito. Rogai ao Pai o conhecimento, a magnificência, a providência divina para a vossa evolução. Assim tereis um objeto sólido, grandioso e brilhante para o vosso futuro. Tende fé nestas palavras, pois nosso Senhor Jesus Cristo nos espera com um banquete preparado. Fiquem com Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. João, recebida pelo médium aqui na casa em 21 de fevereiro de 2024. Vamos agora a nossa prece. Aqueles que se sentirem confortáveis e quiserem fechar os olhos, vamos acalmar nossa mente, acalmar os nossos corações, sentir a presença do nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde sempre, pedir a sua orientação, a sua proteção. Vamos agradecer ao nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus, que Ele continue nos orientando e guiando a partir do plano espiritual e que nos ajude no nosso caminho em direção a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo que somos e tudo que temos. E assim pedimos a todos os bons espíritos que hoje estão na casa, que ajudem a que essa noite seja a mais proveitosa possível. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Alexandre, que vai fazer o Evangelho da noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem, né? E o tema que a gente se propôs a falar hoje, ele se originou de uma palestra que a gente fez na quinta-feira passada. Nas quintas-feiras, aqui na nossa casa, nós temos a evangelização infantil, em que as mães, né, os pais, as avós trazem as crianças e nós, né, procuramos falar de Jesus, de Deus para elas, né, e nós chamamos isso de evangelização. Né? E daí, quando foi pedido que nós fizéssemos a palestra hoje, eu quis falar um pouquinho da evangelização em geral, né? Não só infantil. E lá na escola, quando a gente começa ali, né, no primário, no ginásio, apesar que hoje não é mais ginásio, né? Fala ensino médio, né? A gente aprende lá aula de redação, né? Então, a professora lá de português, ela ensina, né? Olha, quando você vai fazer uma redação, você tem que procurar responder 5 perguntas, né? O que, como, quando, onde e por quê, né? Então, você vai falar lá sobre qualquer assunto, você tem que pesquisar e estruturar o seu texto procurando responder essas perguntas. Então, vamos procurar responder essas perguntas hoje, né? Quando a gente fala de evangelização, então, primeiro respondendo o quê? Né? O que seria isso? Então, antes de falar sobre evangelização, a gente tem que falar o que seria o Evangelho. Né? O Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boa nova, ou boa notícia. E essa palavra, né, em latim seria Evangelium, né? Aquela palavra latina, né? Se tornou para nós o que são hoje aqueles livros do que a gente chama de Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, de Mateus,
de João e de Lucas, que são pessoas que escreveram sobre a vida de uma outra pessoa chamada Jesus Cristo. João e Mateus foram apóstolos de Jesus, ou seja, conviveram com ele ali pessoalmente. Lucas, ele era um médico que foi um companheiro, vamos dizer, de Paulo, né, de São Paulo, que a gente conhece. E Marcos tem aí uma certa controvérsia de quem seria esse Marcos, mas se imagina que foi uma pessoa ali que também foi um dos primeiros cristãos. E o que tem nesses livros? Tem a história da vida de uma pessoa, Jesus Cristo. Então a gente conhece, né? Acho que quem já viu aí algum filme, ou até já leu o próprio Evangelho, sabe, né, que tinha uma mocinha chamada Maria, um anjo chamado Gabriel apareceu para ela, falou que ela ia ser mãe de Jesus Cristo, e daí eles foram para uma cidade fazer o censo, um rei queria matar todos os primogênitos, eles fugiram para o Egito, voltaram, e daí tem um intervalo, um hiato de 30 anos, né, que a gente não sabe praticamente nada do que aconteceu com Jesus, e daí Jesus é batizado por João Batista, convida ali pessoas para seguirem ele, né? A gente sabe os nomes, né? Simão Pedro, Bartolomeu, Tiago, Filipe, e assim por diante, né? Os 12, né? E daí ele faz muitas viagens, prega, vai para Jerusalém. Os poderosos da época, né, principalmente os religiosos, não o toleram e o assassinam, o matam, e depois de um tempo ele retorna da morte, né? E nesse período entre ele ser batizado e morrer, ele realiza milagres, ele prega, né? E ele faz algumas profecias, ou seja, ele fala de coisas que iriam acontecer no futuro. De toda essa história nasceram as tantas religiões cristãs que existem no mundo, né? Existe o catolicismo, existe o protestantismo, e o protestantismo tem muitas vertentes, né? Existem os calvinistas, existem os batistas, os pentecostais, né? Os adventistas, os mormons e nós, os espíritas, né? Todos nós acreditamos em Jesus Cristo. E cada uma dessas religiões tem seus dogmas, né? Existem religiões que acreditam em algumas coisas, outros acreditam em outras, né? Existem proibições, existem rituais que você vai fazer. E o que há em comum entre todas essas religiões é o que nós chamamos da moral cristã. O que é moral? A moral é um conjunto de regras de comportamento. Então, por exemplo, numa prisão, numa cadeia, existem lá as regras de comportamento, de como as pessoas têm que se comportar lá dentro. Quem teve curiosidade de ler aquele livro Carandiru, ou ver o filme do Drauzio Varela, né, que é o autor do livro, ele fala lá um monte de regras que existiam lá na cadeia, né? Na hora lá de passar comida não podia estar ninguém no corredor. Na hora que tem a visita lá da família, a pessoa tem que ficar olhando para o chão, não pode olhar para a mulher do outro. Se tem lá, se a família traz lá doce, comida, não sei o que, você tem que pôr no lugar para todo mundo comer junto.
tem que compartilhar aqui. E ai de você se você não seguir aquelas regras lá. É uma moral, é a moral, vamos dizer aí, carcerária. Né? Se eu estou no carnaval, por exemplo, e eu me embebedar até cair lá no chão, ninguém vai achar nada. É normal ficar bêbado no carnaval. Se tem uma mulher lá com o seio de fora, né? Ninguém fala nada também. Passa até na televisão, né? A gente assiste lá, a mulher lá com o seio à mostra, na desfile lá, na escola de samba. Aí o pessoal fala, que maravilha, essa escola é maravilhosa e tal. É a moral do carnaval. Ninguém acha ruim, né? O pessoal usar um biquíni lá, é normal, né? É a moral carnavalesca, vamos dizer assim. E nós temos a nossa moral cristã. Essa moral cristã, ela advém dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tem vários ensinamentos nesse evangelho, né? Um dos principais que nós temos lá é na Evangelho de Mateus, capítulo 5, que a gente conhece como Sermão da Montanha. Jesus começa lá. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Vários, né? Então a gente tem que entender o quê? Que essas pessoas, elas seguem a moral cristã, né? As pessoas que procuram a paz, que têm misericórdia, né? Que estão em sofrimento. E tem outras lições, né? Ele fala, como é que você pode ver a gueiro no olho do seu irmão e não vê a trave no seu, né? Quer dizer, como é que você fala mal do outro se você mesmo faz tudo errado, né? Então tem um monte de lições ali de Jesus nesses livros. E essas regras de comportamento são as regras esperadas daqueles que procuram ser cristãos, né? Aliás, essa palavra cristão, ela foi criada pelo Lucas, do Evangelho lá, segundo Lucas, né? Ele que propôs, porque antes os cristãos eram chamados as pessoas do caminho. Aí o Lucas falou para o Paulo, por que a gente não se chama de cristão, né? Que segue Jesus. Surgiu essa palavra. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos do que a gente está falando. Aí a gente pode ir pelo como. Então, como eu posso evangelizar? Né? Eu posso, por exemplo, frequentar uma casa, um templo, uma igreja, um local qualquer. Hoje em dia a gente tem aí na TV, na internet, vídeos, né? Milhares, milhões de vídeos para a gente assistir. Eu posso frequentar uma religião, eu posso falar, ficar aqui falando, mas principalmente, o principal jeito de nós evangelizarmos ou praticarmos o Evangelho é pelo comportamento, é pelo jeito com que nós lidamos com as situações da nossa vida, né? Então, se eu me comportar daquele jeito esperado, com o qual Jesus Cristo descreveu ali, eu estou sendo um cristão.
E no caso, como nós estávamos falando das crianças, né, da evangelização infantil, esse é o principal método de evangelizar uma criança. Porque não adianta nada eu trazer uma criança aqui, ela fica aqui ouvindo, né? Primeiro porque o que a gente fala aqui é complicadíssimo para a cabeça dela, ela não entende. Ela entende ali 10% do que a gente está falando. Só que meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu irmão mais velho, se ele não se comportar daquele jeito que ele ouve aqui, não adianta nada. Ele não veio fazer nada aqui. Não é? Porque aqui a gente fica 40 minutos, 45 minutos, uma ou duas vezes por semana. Com os pais, com os irmãos, os tios, os avós, etc., ele fica a semana toda. Então, se o pai, ou a mãe, ou o irmão, etc., é uma pessoa egoísta, uma pessoa violenta, uma pessoa irônica, maldosa, preguiçosa, e por aí vai. Durante o resto da semana, ele vai aprender aquilo que ele está vendo. Né? Nós cuidamos das turminhas lá de 3 a 6 anos. É muito chocante, às vezes, você vê uma criancinha de 4 anos falando palavrão. Né? Xingar alguém. Ou então ficar lá rebolando. É chocante pra gente ver isso. Onde que ela aprendeu a fazer isso? Em casa. Né? Foi com a família. Eu agora estou com 50 anos, né? Então, está aqui minha mãe, então, até em homenagem aqui, honrando, né? Jesus manda nós honrarmos pai e mãe. Né? Eu não lembro nenhuma situação na minha infância que eu ouvi a minha mãe falar um palavrão em casa. Eu não tenho esse som na minha cabeça. Eu não lembro dela ter falado. Né? Então, na minha casa, hoje em dia, com a minha esposa, nós também não falamos palavrão. Não é algo comum. As pessoas acima, né, de 65, 60 anos, elas foram educadas dessa maneira. Era normal, né? Hoje em dia, não sei, é comum você ver, às vezes você vê uma menina de 13 anos falando. Você fica até chocado, assim, né? Pra mim, né? Porque a gente não é acostumado com isso. Para os adolescentes e crianças é normal, é comum. E por que eles fazem isso? Primeiro, porque nós toleramos isso dentro das nossas casas, nós mesmos falamos também na frente deles, quando eles eram crianças, e a gente acha engraçado, a gente dá risada quando uma criancinha fala uma palavra. A culpa disso é nossa, da geração. Então é muito difícil, né? A gente escutar, porque o pessoal de hoje em dia, isso e aquilo, mas quem que educou o pessoal? Não foi você? Então você tem culpa. A culpa é sua. Então esse como, aí eu estou dando um exemplo bem pequenininho, né? Mas nós, principalmente no nosso país, nós podemos dar dezenas, centenas de exemplos de comportamentos fora da moral cristã, né? Tem a placa lá, proibido estacionar. Eu vou lá, paro o meu carro embaixo da placa. Está um congestionamento lá, eu vou, corto todo mundo e entro na frente de todo mundo.
furo fila, a pessoa me dá um troco a mais, eu não devolvo, e ainda, pô, que legal, ganhei 50 aqui. A criançada está vendo tudo isso, eles veem a gente fazendo essas coisas. Eles não têm a ideia do acaso. E a gente tem às vezes a ideia de que todo mundo é assim, mas não é verdade. Tem muitos países que as crianças não são criadas dessa maneira. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer um país que não tinha catraca no transporte. Não tem o que você põe lá o bilhete para pagar. Como é que é? Você entra, tem um negocinho ali na parede do transporte, você põe um cartãozinho ali e paga. E todo mundo paga. Né? Eles viram que era mais caro deixar uma pessoa ali para cobrar do que o pessoal mesmo ir lá pagar. Tem países, por exemplo, que as farmácias fecham aos domingos e como tem alguns remédios que são de uso, assim, que o pessoal precisa, eles deixam um armário do lado de fora da farmácia, aberto assim, é uma portinha. Aí a pessoa vai lá, pega o remédio e tem uma caixinha que você põe o dinheiro lá. Você mesmo faz o seu troco. É uma coisa normal, comum. O povo daquele país se comporta daquele jeito. Né? Então, aí a gente começa a pensar assim, qual o passo que a gente deu na nossa história aí que nos desencaminhou aí? Tão errado. Eu imagino que uma parcela é a educação que nós demos para os jovens. Né? Televisão. Né? Eu sou da época que tinha aqueles programas dos anos 90 ali, né? Que tinha aquele negócio lá, o pessoal jogava umas coisas na banheira, ficava com a mulher lá tentando pegar, tal, 1h30, 2 da tarde, tal. Normal, o pessoal assistia com a família, tinha a avó, a mãe, os filhos, tal, assistia junto lá. Uma coisa que em outros países seria um escândalo, seria motivo de fechar a estação de TV, no Brasil era normal, ninguém achava ruim. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai destruindo a moral de um país, o comportamento de um país. Nós, os cristãos, nós temos que ser diferentes. Se você vê uma barbaridade ocorrendo ali, no mínimo, a gente não deve participar do negócio. Né? Não pode achar engraçadinho uma criança falar uma palavrão. Achar, né, uma criancinha lá ouvindo uma música. Tem que, opa, peraí, isso aqui não é. Mas o que? Você é o quê? Não, eu sou uma pessoa, para mim, não compacto com isso aqui. E aí a gente tem as outras duas perguntas, né? Quando e onde? Que a gente falou aí o como, né? Pelo nosso comportamento. Temos o como e o onde. E a resposta é muito fácil, né? O quando é durante todo o tempo e o onde é onde nós estivermos. Né? Eu não posso ser uma coisa aqui e outra coisa fora. Né? O próprio Jesus, ele falou assim, que nosso proceder, nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O meio termo, né? Em outra passagem do Evangelho está, ou você é quente, ou você é frio.
Se você for morno, eu vou te vomitar. Aí é lá no Velho Testamento, né? É Deus falando. Você tem que ser quente ou frio. Se você for morno ali em cima do muro, você não é da minha turma aqui, você é de outra turma. E a gente volta ali. Então, quer dizer, quando eu vejo uma barbaridade, quando eu vejo ali uma coisa que não compactua com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu não posso falar, tudo bem, né? Principalmente se alguém que está sob a nossa responsabilidade ali, um filho, um irmão, né? Pô, eu vejo um amigo, um irmão, um filho, alguém que eu amo, que eu gosto e tal, ele vai cometer um ato ali que é, pô, eu vou dizer, não, tudo, pô, eu tenho que falar pelo menos, ó, cara, isso aqui tá errado, pô, né? Por mais que eu ame a pessoa, eu não vou compactuar com alguém que pratica um ato que, pô, não está de acordo com o que eu acredito que seja o certo. Isso é ficar ali em cima do muro. Né? Isso é seu sim, sim, não, não. Você não vai deixar de amar a pessoa, né? Mas, pô, eu sei que um irmão meu lá está se viciando em uma substância química lá. Eu não vou falar nada, eu vou. É o jeito dele ser feliz. Deixa ele ser feliz. Que é isso? Eu tenho que chegar e falar, né, a exaustão, falar, cara, isso aí está errado. Não aceito, não, né? Então eu não gosto mais de você, eu não quero mais nunca te ver, eu não te amo, tudo bem. Se eu falar, não, pô, então tá bom. Então, beleza, se você falar que não me ama, beleza, tudo bem. Aí não é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando, eu não amo nem a pessoa, eu estou amando aquele sentimento ali. Então é egoísta, né? Porque eu não quero que a pessoa não goste mais de mim. Então eu deixo a pessoa se destruir, mas pelo menos ela continua gostando de mim. Está errado. Então, quando e onde? Em todo lugar, em qualquer lugar. Por quê? Pergunta final. Vamos tentar fazer um exercício assim, né? Aí aquelas perguntas que a gente faz para si mesmo à noite ali no travesseiro, mas só para a gente. Por que Jesus Cristo falou aquelas coisas aí? Por que ele veio aqui? Muitas pessoas vão falar, ele veio para nos salvar. Né? Tá, mas é uma coisa, né? Veio para nos salvar, ok. Então vamos tentar voltar, dar um passo atrás. Pensar o seguinte, Jesus, ele alguma vez falou assim, eu quero que vocês façam o que vocês quiserem, porque o importante é que vocês sejam felizes. Será que Jesus falou isso? Na verdade não, né? Esse lema, tem até uma música de um cantor aí brasileiro, né? Ele fala, tem uma frase, uma estrofe que ele fala assim, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Tem uma música assim, né? E a gente acha mó legal. Né? Na verdade, essa frase, ela advém das trevas, né? Porque faça o que tu queres, pois é tudo da lei, é o caminho certo para que nós não consigamos adentrar o reino dos céus.
o caminho para a perdição é largo e a porta para os céus é estreita, né? Jesus falou isso. Então Jesus nunca falou assim: eu gostaria que vocês fossem felizes. Você não vai encontrar no Evangelho isso. Ele fala assim: eu gostaria que vocês fossem bons e que vocês se amassem uns aos outros. Então, essa filosofia que o mundo nos propõe, pode fazer o que você quiser, porque o importante é ser feliz, é anticristã. Exemplo já demos aqui, né? Meu irmão quer se drogar. Eu vou lá e falo: beleza, vai lá, né? Você tem que fazer o que te faz bem, o que é legal. Então, vai lá, usa cocaína, usa crack. Se eu tenho uma filha ali de 13, 14, 15, 16 anos e ela quer ser uma pessoa promíscua, né? Ela quer todo esse fim de semana sair com alguém, viajar com outras pessoas, ter uma vida sexual, né? Não é isso que incentivam as meninas a fazer? Você tem que ter uma vida sexual ativa, tal. Eu faço o que você quiser, ser feliz, ou seja bom, ame aquela pessoa. Muitas vezes amar alguém é agir de maneira que aquela pessoa fique muito triste conosco. Porque a gente não gosta quando a gente está exercendo um prazer, uma coisa que a gente tem de vontade, que alguém fique falando: olha, isso não é legal, isso não é bom, você tem certeza? Olha, a gente fica às vezes até com raiva da pessoa, fala: esse cara só me enche o saco. Muitas vezes a gente cai naquilo, porque como a gente tem uma certa carência emocional, nós queremos agradar aquelas pessoas que a gente ama. Muitas vezes a gente não gosta, não quer falar, né? Não quer, não quero me meter na vida da pessoa, então vai ficar chateado comigo. Então é importante que nós tenhamos essa maturidade. O principal modelo que nós podemos ter é o próprio Jesus Cristo, né? Porque ele falava lá, aí chegava o fariseu e falou: mas isso aqui, a nossa religião aqui não permite que você faça isso, etc. E tal. Imagina se Jesus falar: desculpem, é verdade, gente, tudo que eu falei aqui não tem nada a ver, tá? Ele ficou chateado comigo ali, tá? Então desculpa, viu? Esquece aí o que eu falei. Não, né? Ele falava e os apóstolos, né, falaram: Jesus, eles vão te matar. Ok, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu só não vou compactuar com o mal. Os apóstolos também, né? E você vê, Alexandre, não sou capaz de fazer o que eles fizeram. Todos os apóstolos, eles morreram de maneira violenta. Bartolomeu, dizem que ele foi esfolado vivo, né? Arrancaram a pele dele. O Simão Zelote, ele foi cerrado no meio, né? Pegaram uma serra, cerraram no meio. Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente.
Tiago foi decapitado e esquartejado. E tantos na história até hoje, né? Tem países aí que, se você estiver com uma Bíblia na mão, você é condenado à prisão perpétua. Tem outros países que, se você se declarar cristão, você é enforcado. Hoje em dia, estou dizendo século XIX, não, hoje, 2024. E as pessoas falam: não, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo. Então você vai ser torturado e morto, tudo bem. Agora, se eu não consigo nem firmar o que eu falo, o que eu acredito para um amigo, para um irmão, para alguém que eu amo, pô, então você vê, né, a diferença minha dessas pessoas. Então, é o mínimo que Jesus pede da gente aqui no Brasil, né? É um país que ainda é tolerante religiosamente, que ainda você pode fazer uma reunião como essa, que ainda você pode falar de Jesus Cristo, né? Que ainda você pode exercer a sua fé livremente. Que só a gente precisa é ter um comportamento alinhado com a minha fé. Eu não estou sujeito à tortura, à morte, vim aqui falar. Em outros países eu estaria, talvez eu não teria essa coragem. Não sei. Então, isso é ser um cristão. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É você ter o seu procedimento, o seu comportamento de acordo com o que Jesus Cristo nos pede. E você vê, Jesus Cristo falou: meu jugo é leve, né? Ou seja, eu não te peço muito, estou te pedindo só para você, pô. Vou fazer uma coisa com alguém, gostaria que fizesse para mim? Não. Então eu não faço. Pronto. Simples. Por isso que é leve. É simples, é fácil de entender. Não é como, por exemplo, os judeus, né, na época de Cristo, eles tinham 613 mandamentos para cumprir. Então tinha lavar a mão, até o pôr do sol tinha que fazer não sei o quê, se fosse sábado não podia fazer isso, mulher não podia fazer aquilo, etc, etc, etc. 613. Jesus reduziu a um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. E a recompensa por nós fazermos isso não é a felicidade, né? É a salvação, ou seja, é nós podermos desfrutar de um ambiente, né, na espiritualidade mais leve. Se eu quero saber como é que vai ser o meu desencarne, é só eu saber como eu sou. Porque nós já temos a informação da doutrina que nós vamos estar com aquelas pessoas com a vibração, né, semelhante a nós. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, violenta, irônica, maldosa, hipócrita, preguiçosa, né? Cada um. Não estou dizendo que vocês são assim não, tá, gente? Estou só dizendo, né? Os vícios humanos. Eu vou conviver com pessoas semelhantes a mim. Eu gosto de mim, eu acho que o jeito que eu procedo é legal. Então beleza. Vai ser esse tipo de gente que eu vou encontrar.
Então, o meu futuro ali, ele vai ser o que eu sou, como eu me comporto. Né? As pessoas que eu vou encontrar são as pessoas semelhantes a mim. Se eu gosto do jeito que eu me comporto, beleza. Se não, ou eu mudo o meu jeito, ou aí a gente vai, né, que nem tem reunião mediúnica ali, eu estou sofrendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, me tratam mal, eu sofro e tal. Aí você vai, mas o que você fez? Aqui, né, eu fiz isso. Ninguém vai perguntar, você foi no centro, você frequentou tal lugar, você jejuou, você cortou o cabelo, você comeu não sei o quê. Isso aí, me desculpem. Isso aí é dogma, é ritual. O que está lá no seu coração é o que vai mandar. Como eu vou o desencarne é o grande encontro consigo mesmo. Então, gente, me perdoem se eu falei algumas coisas muito fortes, né? Os apóstolos lá, me desculpem, né? Mas eu acho que é uma dica aí do que a gente pode fazer na nossa vida, tá bom? Que todos tenham uma ótima semana, né? Que aproveitem bem aí o feriado, né? Amanhã e até uma próxima. Boa noite. Vamos então, oração final. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, a Deus, pela oportunidade que nos foi dada, pelas palavras que nos foram ditas, e mais essa chance de aumentarmos o nosso aprendizado. Como o nosso irmão disse, a melhor maneira de evangelizarmos é pelo comportamento, mas para sabermos o comportamento que temos que ter, temos que saber o que está nos evangelhos, temos que saber qual a mensagem que o Mestre Jesus deixou. Então, conhecimento e prática, sempre juntos. Que os bons espíritos, e principalmente o nosso anjo da guarda, nos acompanhem, nos guiem e nos fortaleça nessa intenção de sermos cada vez mais cristãos. Uma boa noite.